Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre contrato de prestação de serviços médicos. Vamos lá? Em consultório, clínica ou hospital, o contrato de prestação de serviços médicos é o primeiro escudo jurídico do profissional e, ao mesmo tempo, uma bússola que organiza expectativas, deveres e limites. Quando claro, completo e aderente às normas, ele reduz conflitos, qualifica a relação com o paciente e facilita a defesa em eventual litígio. Pode-se citar alguns pilares contratuais que funcionam na prática e estabelecem os direitos e deveres do médico e do paciente assistido. Descrever exatamente quais serviços serão prestados e por quanto tempo, registrar as obrigações do paciente, como comparecimento e adesão às orientações, estipular condições de pagamento, cancelamento e no-show, tratar de confiabilidade, consentimento e uso lícito de informações, prever formas de solução de controvérsias e definir hipóteses de rescisão e responsabilidades de cada parte. Quando essa arquitetura está no papel, diminui-se a margem para mal-entendidos e disputas e aumenta-se a segurança clínica e jurídica para ambos os lados. Um bom contrato não promete o impossível, nem tenta blindar o que é inegociável em saúde. Ele implementa boa-fé objetiva e transparência como rotina. No direito brasileiro, contratos devem observar a função social e a boa-fé, que orientam tanto a redação quanto a execução das cláusulas. Em saúde, isso significa informar de modo suficiente, honesto e compreensível, evitando cláusulas que transfiram ao paciente riscos que a lei proíbe transferir. O Código Civil reconhece a força normativa da boa-fé e da função social, parâmetros que sustentam cláusulas de informação, cooperação do paciente e regras de cancelamento feitas com equilíbrio. O Código de Defesa do Consumidor aplicável às relações médico-pacientes em serviços privados impõe dever de informação adequada, clara e ostensiva. Responsabiliza objetivamente o prestador por defeito do serviço, sem excluir a prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. E considera nulas cláusulas que exonerem ou atenuem responsabilidade por vício de serviço ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Em linguagem de contrato, isso se traduz em explicar riscos, benefícios, alternativas e custos, registrar consentimentos específicos, evitar termos de isenção de responsabilidade e calibrar políticas de remarcação e cancelamento sem onerar abusivamente. O Código de Ética Médica reforça essa direção. É vedado subordinar honorários ao resultado. Deve-se ajustar previamente o custo estimado dos procedimentos e é obrigatório informar diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, ressalvada hipótese de dano por informação direta. Cláusulas contratuais coerentes com esses deveres, orçamento prévio, ausência de promessa de cura, linguagem acessível sobre riscos e objetivos, reduzem litígios e chancelam a conduta prudente daquele profissional. Quando o atendimento envolve dados pessoais sensíveis, como ocorre sempre em saúde, o contrato deve dialogar com a LGPD, bases legais para tratamento, execução do contrato, tutela de saúde, consentimento quando necessário, finalidades, medidas de segurança e compartilhamentos indispensáveis, por exemplo, com o laboratório ou a operadora, além dos direitos do titular. Prevê-las por escrito evita lacunas e demonstra accountability, se houver fiscalização ou incidente. Também deve integrar obrigações do prontuário e do documento eletrônico. A guarda, integridade e autenticidade de registros, inclusive assinaturas digitais, ICP Brasil, e uso de PEPs, têm regramento específico e costumam ser pontos de auditoria e perícia. Inserir no contrato a forma de documentação, canais de comunicação, seguros e consentimentos para teleatendimento, quando houver, alinha-se às normas sobre documentos eletrônicos e telemedicina. Em procedimentos seletivos e programas de cuidado continuado, cláusulas de logística e previsibilidade financeira fazem diferença. Políticas de reagendamento e multa proporcional, gatilhos de reajuste pactuados e calendário de retornos. Tudo isso
precisa ser compatível com os artigos do Código Civil sobre prestação de serviços e com as vedações éticas, sem jamais criar vantagem manifestamente excessiva para nenhum dos lados. Para serviços pessoais e de confiança, o regime civil sobre término e aviso de inadimplemento oferece um roteiro mínimo que o contrato pode detalhar sem contrariar a lei. A jurisprudência recente reforma o papel probatório do dever de informação. O STJ tem reconhecido o consentimento informado como elemento central na aferição de responsabilidade, e a sua ausência ou deficiência pode caracterizar falha na prestação do serviço, sobretudo em procedimentos ditos eletivos. Isso mostra por que contratos que dialogam com o consentimento, sem misturar funções, são mais defensáveis. O termo de consentimento registra riscos e alternativas. O contrato organiza obrigações, preços, prazo e conveniência da relação. Por fim, contratos devem prever hipóteses de renúncia e continuidade do cuidado, observando o dever ético de não abandonar o paciente com comunicação prévia, entrega de documentação e garantia de transição segura para o próximo médico. Isso evita alegações de desassistência e materializa a boa-fé no encerramento da relação. Quando o médico assina contratos que respeitam o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética, a LGPD e as regras de documentação e as balizas do Código Civil, ele constrói uma relação mais madura com o paciente, reduz a assimetria de informação e corta atalhos perigosos. Contrato forte não é peça antiprocesso, é prova de profissionalismo, transparência e governança. E é exatamente isso que protege a carreira de qualquer médico. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.